Filosofia Universica, Vânia Moreira Diniz, presidente fundadora da Academia de Letras do Brasil, seccional Brasília, ALBDF. Caríssimos escritores imortais, doutor Antônio Paulo Filomeno, vice-presidente da ALBDF, doutor Elias Daia, presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, doutora Meriluz Fernandes da Silva, poeta e acadêmica vitalícia da ALBDF, professor Jorge Amâncio, diretor cultural da ALBDF. Caríssimos confrades e confreiras, fundadores desta seccional da Academia de Letras do Brasil, e aos que tomam posse nesta data como escritores imortais. Caríssimos amigos, honrou-nos a doutora Vânia Moreira Diniz com a oportunidade de proferir estas palavras de agradecimento em nome dos escritores empossados nesta casa na presente data. É com profunda alegria e denodo que agradeço primeiramente a Deus pela dádiva da vida e pela honra de ter sido indicado, juntamente com mais 10 escritores, a uma cadeira vitalícia nesta Academia de Letras. Fomos eleitos para atuar ao lado de personalidades que avultam no cenário contemporâneo, tanto pelo cabedal literário quanto pelas ações socioculturais, desenvolvidas sob a égide do saber continuado, com a finalidade de nos proporcionar simetria de oportunidades e valorização humanística, aspectos tão frágeis em nossa sociedade. Agradeço em meu nome e no dos meus amigos acadêmicos, além da presidente da casa, aos acadêmicos Ridamar Batista, Jorge Amâncio e Garci Simas pelas indicações. Lembro-me que há exato um ano, meu coração fervia nesta mesma sala com os discursos inflamados dos acadêmicos fundadores desta seccional, na sessão solene presidida pelo presidente nacional da ALB, o excelentíssimo senhor doutor Mário Carabajal. E hoje, renovo-me com aquela mesma chama de entusiasmo e emoção, devido à magnitude que este ato representa para nós, homens e mulheres das letras. Desejamos trabalhar com o mesmo entusiasmo, dedicação, espírito agregador e proficuidade com que nossos confrades e confreiras têm trabalhado. Propomos-nos a envidar esforços para cumprirmos o compromisso acadêmico firmado nesta data. Naquela ocasião, me marcou também o discurso do nosso confrade Leon Fresda Skalarovski, que parecia já vaticinar sua partida. Com muita irreverência e emoção, ele disse, abre aspas, acreditem, minhas amigas e amigos, ser esta a maior auréola que recebi em vida, o galardão que me fará lembrar para todo sempre essa homenagem, que transfiro a vocês e aos nossos amigos deste templo de cultura, fecha aspas. Posso dizer que sei e sinto o real significado destas palavras proferidas pelo nosso caríssimo irmão, falecido no dia 25 de julho deste ano, pois, para mim, também esta é a maior homenagem já recebida em vida. Não há dúvidas de que esta casa de cultura é como Veiga em pleno verão, cujas idiosincrasias daqueles que a compõem sobrepujam nosso brio em continuar a lutar em favor de um mundo melhor, mais justo e mais harmônico. Aqui agregaremos vitalidade, conhecimento e, acima de tudo, amor na continuidade dos trabalhos realizados, pautados na ética, honestidade e responsabilidade, primando pela união entre os homens e o respeito mútuo. Com grande vivacidade, propalamos o fulgor dos ideais daqueles que nos antecederam e que com afinco têm transformado sonhos em realidade. Destacamos nossa grande responsabilidade no processo de transformação da sociedade em que vivemos, carente de cultura, justiça, solidariedade e esperança. Dentro desse contexto, ressaltamos o papel da literatura como veículo de aprimoramento humano. Muitas ações têm sido desenvolvidas no sentido de estabelecer Brasília como a capital cultural do país. Um passo muito importante foi dado no dia 23 de agosto do ano passado,
de forma que comemoramos hoje 1 ano da instalação desta seccional e brindamos esta data especial com a outorga de títulos, membros beneméritos, doutor honoris causa e coral oficial da ALB. Também com a publicação da primeira antologia da ALBDF e com a posse dos novos acadêmicos que passam a integrar seu rol de escritores imortais. Cristina Bastos, patrono Antônio Luiz Bastos, seu avô, foi professor do liceu, apaixonado por livros, principalmente poesia. Dono de extensa biblioteca, desvendou para a jovem Cristina Bastos o mundo da literatura. Gilma Limonge, patrono de Djalma da Cunha Batista. Médico, trabalhou na fundação de sanatórios e hospitais e atuou como diretor do Instituto de Pesquisas da Amazônia, período em que publicou extensa bibliografia científica. Foi vice-presidente e presidente da Academia de Letras do Amazonas. Ficou conhecido como o último humanista da Amazônia. Marcos Freitas, patrono Benedito da Rocha Freitas Filho, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Piauí. Exerceu vários cargos e funções públicas, destacando-se o de secretário-tesoureiro da Faculdade Católica de Filosofia do Piauí e o de professor de Contabilidade Pública da Escola Técnica de Comércio do Piauí e da Escola de Aperfeiçoamento dos Correios e Telégrafos. Autor, entre outros, de História da Faculdade Católica de Filosofia do Piauí e Lembranças de um Passado Remoto. Raul Ernesto La Rosa, patrono Paulo Freire, educador pernambucano. Considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. Produziu extensa bibliografia na área da educação. Sua principal obra, Pedagogia do Oprimido, lançada em 1969. Nela, Paulo Freire detalha seu método de alfabetização de adultos. Osana Barros, patrono. Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Criador do realismo mágico na literatura latino-americana. Autor, entre outros, de Ninguém Escreve ao Coronel e 100 Anos de Solidão. Adriana Albuquerque, patronesse Raquel de Queiroz, romancista e jornalista. Destaque na dramaturgia brasileira. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Autora, entre outros, de As Três Marias e Memorial de Maria Moura. Márcio Bontempo, patrono, doutor Ulisses Riedel de Rezende, advogado, ex-senador, presidente da União Planetária e Imortal, acadêmico pela Academia Brasiliense de Letras. Palmerinda Donato, patrono, Rui Barbosa, jurista, escritor, político brasileiro. Destaque na oratória, um dos intelectuais mais brilhantes do seu tempo. Nomeado presidente da Academia Brasileira de Letras, sucedendo a Machado de Assis. Autor, entre outros, de O Papa e o Concílio, Oração aos Moços e da célebre frase: a palavra é um instrumento irresistível da conquista da liberdade. Nazaré Tunholi, patrono, Carlos Drummond de Andrade. Poeta que trabalhou, sobretudo, com o tempo em sua cintilação cotidiana e subjetiva. Em Sentimento do Mundo, José, e sobretudo em A Rosa do Povo, Drummond se lançou ao encontro da história contemporânea e da experiência coletiva, descobrindo nessa luta a explicitação de sua mais íntima apreensão da vida como um todo. Foi seguramente, por muitas décadas, o poeta mais influente da literatura brasileira em seu tempo. André Pulley, patrono Joanir de Oliveira, escritor pioneiro de Brasília, bacharel em Direito, jornalista, cronista, contista e um dos maiores antologistas que o país já produziu. Organizou a primeira obra literária editada no Distrito Federal. Foi membro ativo de academias e outras entidades culturais, a exemplo do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, da Academia de Letras de Brasília, da Academia Taguatinguense de Letras e da Associação Nacional de Escritores, entidade que presidiu de 2007 a 2009. Autor, entre outros, de Arquitetura dos Dias e Mensagem no Outono. Finalmente, e uma vez mais, agradeço ao nosso presidente nacional, Dr. Mário Carabajal, pela iniciativa de instalação desta seccional da Academia de Letras do Brasil, à presidente desta casa, aos caríssimos confrades e confreiras pela distinção conferida a nós. Certamente ela alimentará ainda mais nossa vontade
de trilhar novos caminhos no maravilhoso mundo das letras, que se nos promove muitas vezes períodos de abnegação e recolhimento, também nos ilumina com momentos de alegria indescritíveis, como os que vivemos nesta data. Declarei em outra oportunidade, e faço novamente, para que estas palavras fiquem gravadas nos murais da nossa memória. Pessoas com a idoneidade da doutora Vânia Diniz têm o poder não só de criar beleza na aridez da nossa sociedade precária do saber, mas também de reafirmar a fé em nós mesmos. Em meu nome e no de todos os acadêmicos por quem falo, nosso muito obrigado.